Tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peço o vereador Ricardo Assunção, tá no plenário? Ô, Ricardo, minha assessora aqui fazendo... Ah, não, você não pode ficar, desculpa. Iraci de Mato. Iraci. A nossa Cezinha chegou. Cezinha, ocupa o seu lugar aqui, meu brother. Peço o vereador Mil José que faça a leitura da Bíblia. Ai, meu Deus do céu. Assombração, viu? Assombração. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores. É porque eu... Muito obrigado, Ricardo. Porque eu estou tendo dificuldade, que a garganta realmente está falhando. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa casa. Leitura da ata. Ata da 6ª reunião ordinária do mês de maio do ano de 2015. Aos 11 dias do mês de maio, às 18 horas, sob a presidência do vereador Adalto Carteiro, teve início a presente reunião. Feita a verificação do quórum, registrou-se a presença de todos os vereadores. Após a leitura da Bíblia Sagrada, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Por solicitação do vereador Milvio, foi registrada a presença do senhor Alisson, morador do Córrego dos Bernardos. Expediente, constou o ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, número datado dia 11 de maio de 2015, relatórios de viagens, onde trataram de assuntos da municipalidade, comunicação da presidência, fez a proposta da revisão do regimento interno, que apresentará nesta noite, por solicitação do vereador Milvinho, foi aprovado na ordem anterior, na ordem do dia, e foi invertida. O item 1 foi rejeitado com 18 votos. Item 2, retirado da pauta. Item 3, retirado da pauta pela presidência. Item 4, aprovado com 17 votos sim. Item 5, retirado da pauta da presidência em primeira discussão e votação. Item 6, aprovado por maioria em discussão e votação única, projeto de resolução 9/15. Item 7, aprovado com 16 votos sim. O item 8, aprovado com 16 votos sim. Item 9, aprovado com 16 votos sim. Apresentação de pareceres, constou os pareceres da CSPM manifestando favorável aos projetos número 345, 360/15, foi lido e aprovado os pareceres da CCJ, apresentando o texto final dos projetos de decretos legislativos. Apresentação de proposições, constou proposições do vereador Paulinho Costa, Adalto Carteiro, e o requerimento número 385, de autoria do vereador Adalto Carteiro, aprovado por unanimidade. Autoria do vereador Padre Paulo, aprovado por unanimidade. Autoria do vereador Ricardo Assunção, aprovado por unanimidade. Audiência pública no dia 25 da recorrente desse mês, com finalidade de discutir a ordem judicial que obriga a desocupação de residências situadas às margens da BR-116. Oradores inscritos não houve. Pauta da ordem do dia da primeira reunião ordinária. Item 1, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 6/15.
Item 2, primeira discussão e votação do projeto de lei número 1/15. 3, discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 1/15. Item 4, discussão e votação do projeto de decreto legislativo 12/15. Item 5, discussão e votação do projeto de decreto legislativo 14/15. Sexto, discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 13/15. Realizada nesta noite reunião especial para apresentar o novo chefe de instrução do TID de Guerra e demais membros. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos às 18h30, mandando lavrar-se a presente ata que, após lida e aprovada, irá assinada na forma regimental. Nada mais, presidente. Expediente não tem. Tem não. Tem que ler. Complementando, senhor presidente, aos 12 dias do mês de maio de 2015, às 18h15, registrou-se a presença dos vereadores Adalto Carteiro, Marcílio, Iraci, Leonardo, Padre Paulo, César, não alcançando o número regimental para abertura da 7ª reunião ordinária do corrente mês, de acordo com o artigo 5º, com o parágrafo 5º do artigo 50, o senhor presidente transferiu a pauta da ordem do dia para a primeira reunião ordinária do mês de junho, ou extraordinária, se houver. Em seguida, comunicou o falecimento do vice-prefeito Ronaldo Perim, ocorrido nesta data, e convidou os presentes vereadores para o velório, a ser realizado na capela do cemitério Santo Antônio, a partir das 19 horas. Nada mais a declarar, o presidente registrou que segue assinado pelo presidente e secretário. Senhor presidente. Tem que aprovar a ata. Coloco a ata ser apreciada pelo plenário. Não havendo nenhum questionamento, considere-se aprovado. Expediente. Expediente, projeto de resolução que altera a resolução número 557 de 2013. E projeto de resolução número 8/15, que altera a resolução número 461 de 18 de agosto de 2006. Nada mais avança. Comunicação da presidência. Não há. Apresentação de pareceres. Palavra, vereador Mir José. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei complementar 010/2015, processo 362/2015. Favorável, senhor presidente. Esse projeto de lei complementar 010, processo 362, senhor presidente, será apresentado com emenda. Três emendas, senhor presidente. Peço a atenção de Vossa Excelência. Tá? Nós lemos um parecer favorável, apresentando 3 emendas ao projeto. CFFO, projeto de lei complementar 010, processo 362. Favorável, senhor presidente.
Comissão de Turismo e Meio Ambiente, projeto de lei complementar 010, processo 362/2015. Favorável. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei complementar 007/2015. Processo 300/2015. Favorável, senhor presidente. Tem emenda supressiva aqui, sem emenda supressiva, tá vendo? Projeto de lei 007/2015, processo 300, também, senhor presidente, uma emenda supressiva. Comissão de Serviços Públicos Municipais, projeto de lei 007, processo 300, favorável. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, projeto de lei complementar 007, processo 300, favorável. Projeto de Resolução 007/2015, processo 297. A comissão manifesta pela constitucionalidade. Comissão de Serviços Públicos Municipais, projeto de Resolução 007/297, favorável. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, projeto de Resolução 007, processo 297, favorável. Projeto de Resolução 008, processo 298. A comissão manifesta pela constitucionalidade. Comissão de Serviços Públicos Municipais, projeto de Resolução 008, processo 298, favorável. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, projeto de Resolução 008, processo 298/2015, favorável. Senhor presidente, são esses os pareceres. Leitura de pareceres. Foram lidos todos os pareceres, senhor presidente. Leitura de pareceres. Nós vamos colocar, não havendo mais pareceres, nós vamos colocar em votação a pauta do dia. Tem versão na extraordinária, não? Plenário, juntamente com as lideranças, estão acordados aqui nas matérias. Tem alguma discussão, alguma... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Mil José. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que, no momento oportuno, colocasse em votação mais um extraordinário dessa noite, senhor presidente. Será atendido, vereador. Então, nós vamos colocar o primeiro projeto em pauta, a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar, votação nominal, vamos colocar em discussão e depois em votação. Lei complementar 006/2015, altera a lei complementar de 056 de 30 de junho de 2004. As comissões opinam pela aprovação da matéria. Em discussão. Em discussão. Em votação, chamada nominal. Peço ao secretário que faça chamada nominal. Ananias Camelô. Meu voto é sim, senhor presidente. É o item 1, senhor presidente? Correto. Aqui, ó. Chiquinho. Meu voto é sim, senhor presidente. Doutor Luciano. Sim.
Marcílio, doutor Marcílio. Sim. Giovanni Honório. Sim. Gleitz Guetão. Sim. Iracide Matos. Sim. José Iderlan. Meu voto é sim. Leonardo Glória. Sim. Levi Vieira. Levi mandou justificar, Cezinha. Tá chegando, viu? Mas pode continuar. Milvinho. Milvio José. Sim, senhor presidente. Pastor Eliana, ausente. Paulinho Costa. Sim. Pedro Altilar. Sim. Ricardo Assunção. Sim. Robinho Farreg. Sim. Sargento Ramalho, ausente. César, sim. Zangado. Sim. Não está aqui, não. Padre Paulo está ausente. Padre Paulo, ausente. Sim, 4 ausentes, presidente. A matéria foi aprovada. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 005/2015. Nós vamos colocar em discussão o projeto. Primeira discussão e votação do projeto de complementar 005/2015. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador doutor Luciano. Excelentíssimo senhor presidente, Adalto, Pedro, vice-presidente, César, colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, no momento atual, nós vemos o governo federal apavorado com as despesas, contingenciando o orçamento, cortando 70 bilhões do orçamento, inclusive saúde e educação, em que a arrecadação do país, de todos os municípios do estado, estão caindo. Corre risco até o 1/10 da Câmara ser diminuído, porque são os 12 meses passados, todo mês está caindo a arrecadação. Você criar cargo comissionado, aumentar a despesa numa época dessa, é injusto com o povo brasileiro. É injusto até o governo do PT, o governo municipal, o governo federal, o governo do PT, lutando para ver se consegue conter as despesas, e o governo aqui criando despesas que não são precisas. Cargos comissionados, recrutamento amplo, não há necessário, nós devemos preocupar com a população já não suporta mais a carga tributária. Criando despesa, o governo não cria dinheiro, ele vai ter que aumentar os impostos e aumentar os tributos. Então, senhor presidente, eu acho que nós não devemos aprovar, está fora do momento. Nós não devemos, colegas aqui, pensar no povo brasileiro, pensar no governo brasileiro, pensar no nosso país. Não devemos criar cargos para proteger apadrinhados políticos. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Chiquinho. Senhor presidente, demais colegas vereadores da mesa diretora, vereador Pedro Altilar, Cezinha Alvarenga, colegas vereadores, colega vereador Iraci, imprensa aqui presente, público aqui presente, sejam todos bem-vindos à nossa reunião extraordinária. Senhor presidente, o nosso nobre colega vereador doutor Luciano falou, mas eu também queria deixar a minha opinião aqui, como a gente vê a situação da administração, né, do governo que aí está em nossa cidade. As contradições, a gente aprova projetos importantes aqui nessa casa, que vão atender a população de Valadares, o cidadão valadarense, e chega as respostas para a gente que não tem recursos para executar aquele projeto. Agora, na contramão da história, o governo Pimentel, doutor Luciano falou do governo federal, vou falar do governo estadual. O governo Pimentel assumiu o governo e está na propaganda da televisão toda hora, falando que cortou quantos mil cargos e tal. E agora o município de Valadares, que também é administrado pelo Partido dos Trabalhadores, ele
vem criando cargos aqui. E cargos, o doutor Luciano falou, e eu também afirmo, não só para apadrinhados políticos, mas já visando, sim, né, as eleições do ano que vem. Para acomodar os aliados, e nós não podemos fazer isso. Infelizmente, senhor presidente, não é questão só de ser oposição nessa casa, a questão é que a nossa cidade não suporta mais. O IPTU está um absurdo, a taxa de lixo é um absurdo, a taxa de água é um absurdo, e nós não podemos aceitar isso, deixar de atender projetos importantes que vão beneficiar a cidade para estar criando cargos, para gerar emprego para apadrinhados políticos. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso voto contrário à criação de cargos. Isso é um absurdo que estão fazendo, é um absurdo, porque nossa cidade vive um momento difícil de recursos, nossa cidade suja, sem buracos para todo lado, educação sucateada com dificuldade, saúde com dificuldade, e nós criando cargo aqui. Então a gente pede, senhor presidente, que o executivo, e aí, meus colegas vereadores, prestem bem atenção, a responsabilidade é nossa, que o voto aqui, cada um tem a sua responsabilidade. Nós não estamos aqui para atender e fazer o que o governo, a prefeita ou o governo municipal quer, não. Nós temos que estar aqui olhando com responsabilidade a situação da cidade. Não é momento para isso de criar cargos. Não é momento, nós não podemos aceitar isso. E queira ou não queira, senhor presidente, Vossa Excelência sabe muito bem que foi cortado 1,5 milhão da Câmara aqui. Para quê, senhor presidente? E falando que, alegando que não tinha recursos, senhor presidente. Que não tinha recursos. E nós estamos aceitando numa boa. Agora, está cortando os benefícios da Câmara aqui, os recursos da Câmara, e aí, criando mais cargos. Senhor presidente, Vossa Excelência mesmo sabe, senhor presidente, que está havendo uma contradição e nós não podemos aceitar isso. Então, senhor presidente, fica aqui a nossa posição contrária, e não por ser oposição, mas por fazer um trabalho sério pela nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra à vereadora Iracide Matos. Logo após, o vereador Robin Farré. Senhor presidente Giovanni Honório. Eu peço o plenário e a galeria para garantir a fala da vereadora Iracide Matos. Com a palavra, a vereadora Iracide Matos. Senhor presidente Giovanni Honório, desculpa, senhor presidente Adalto Carteiro, Sérgio, Cezinha, senhores e senhoras, caros colegas. Senhor presidente, para um ser humano ter equilíbrio, é preciso que ele tenha coerência. E eu gostaria de que Vossa Excelência colaborasse. E eu, senhor presidente, não acho justo, nesse momento, a criação de cargo, inclusive pela justificativa da pouca arrecadação do município, das nossas leis que são vetadas, das leis que foram feitas aqui e vetadas por justificativa de falta de orçamento, de recurso no orçamento. E, além do mais, senhor presidente, é importante que a gente estimule a intersetorialidade. Senhor presidente, na Secretaria de Assistência Social tem o CRAS, tem o CREAS, que são centros de referência, inclusive que vão aos distritos. Não há necessidade, senhor presidente, de criar um cargo de coordenador de atendimento comunitário, senhor presidente. Há uma necessidade urgente de intersetorialidade das políticas públicas. Isso vai colaborar para que a rede não seja como está hoje, fragmentada. Vai fazer funcionar. Um cargo não resolve o problema. Nós temos que cuidar de estruturar as redes. E outra coisa, senhor presidente, não existe isonomia salarial. Nós temos coordenadores aí de especialidades na saúde
que ganha 2.000 e pouco, e esse cargo é o dobro, R$ 4.300. Então, senhor presidente, eu acho que eu tenho que ter coerência. Eu precisei entrar no Ministério Público para que as pessoas com deficiência tenham direito ao passe livre dentro desse município. Que se estruture, senhor presidente, as estradas, que faça suplementação de recursos para que a secretaria, vereador Chiquinho, possa, vereador Paulinho Costa, estar trabalhando com a gasolina, as estradas, para que aquelas pessoas possam chegar até a cidade. Eu tenho certeza absoluta, vereador Gledson, que se investir mais, não tenho nada contra quem, não sei nem quem é que vai ocupar o cargo, mas se investir esse recurso que vai ser gasto anual com esse cargo, em colocar gasolina ou renovar a frota, com certeza a comunidade vai estar melhor atendida. Então, eu queria deixar aqui, senhor presidente, o meu posicionamento de não apoiar a criação desse cargo, porque o município precisa se organizar com outras questões e não criar um cargo de uma pessoa que não vai resolver o problema do município inteiro. Muito obrigado. A palavra, vereador Robin Farré. Presidente Adalto Carteiro, vice-presidente Pedro Altilar, secretariando ali Ricardo Assunção, público presente, nobres vereadores, imprensa presente e funcionários da casa. Eu estou achando que não sobrou muito para mim falar, não. Né? O doutor Luciano, acho que falou do governo federal, o Chiquinho falou que ia falar do estadual, trouxe até o problema até na Câmara, falou do municipal, a Iracide Matos também falou bem, então vamos lá. Na verdade, eu perdi a motivação de procurar o CEMOV, porque toda hora que você chega no CEMOV, não tem patrol, não tem óleo, não tem nada, o nosso município não tem nada. E eu, de uma certa forma, lutando, eu tenho andado pelas estradas dos distritos, não tem problema não, eu já quebrei meu carro demais, ele está todo quebrado, mas eu venho consertando, eu estou ganhando para isso. Graças a Deus eu estou recebendo para consertar o carro, está dando certo, e nós estamos quebrando o carro. Agora, e aquelas pessoas das vans, Kombi, vans escolares, os caminhões de leite, os caminhões de armazém que estão levando para os distritos, como é que vai ficar essa situação? Como é que vai ficar a situação? Aí vai aparecer alguém para falar que não é aumento de cargo, não, que estão reajustando, é uma mudança de local, vai chegar alguém para querer defender. Mas, na verdade, é criação de cargo, sim, está muito claro aqui, é só ler o projeto. É criação de cargo, sim. Então, nosso município está carente de tudo. Os nossos amigos, nem os vizinhos, nós não estamos conseguindo cortar as árvores que estão invadindo a casa deles. As árvores estão quebrando o muro, nós estamos lá pedindo encarecidamente, não estamos conseguindo, Guetão. Chegou uma hora que, por mais que você elogie algumas coisas que o governo faz, mas nós temos que falar dos erros. Está um caos na cidade, a cidade está suja, entulho, buracos para todo lado, o SAAI abre e a empresa que vem para consertar não vem consertando. Então nós temos que, infelizmente, nós não podemos ficar mais calados, chegou o momento de falar, precisa sim. A situação do apagão, todo dia quase tem um amigo me pedindo, falou, Robinho, como é que nós vamos fazer? Eu estou com medo de chegar na porta da minha casa, as casas estão todas com as luzes apagadas, as ruas apagadas. Como é que fica o problema da licitação que não chega? Ninguém está querendo tacar pedra, nós temos telhado de vidro, ninguém está querendo tacar pedra na casa de ninguém, não, nas pessoas, não. Mas a situação do município ela é caótica, ela é crítica. Valadares está numa situação que nós não sabemos mais, os vereadores não sabem o que fazer mais, como responder. Como responder? Eu mesmo estou tendo essa dificuldade. Eu ando por todos os distritos, eu ando pela área urbana ainda, que eu faço intimação ainda, eu estou vendo aí como está ficando a nossa cidade. Hoje mesmo eu fiz umas 30 intimações. Quase que eu não chego a tempo aqui. Então a nossa situação ela está triste. Então qualquer tipo de aumento hoje eu sou contra, não sou a favor, desde que resolva o problema, primeiro os mais urgentes, entendeu? Não só da área urbana, como do município. Muito obrigado. A palavra é do vereador Paulinho Costa.
Senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, público aqui presente. Senhor presidente, eu peguei esse projeto e, na verdade, é criação de cargo, salário de R$ 4.300 por mês, cargo de coordenador de atendimento comunitário. A gente, todas as vezes que se traz aqui uma demanda, vereador Iraci, seja uma demanda da área social em relação a passes, seja uma demanda para criar uma linha de ônibus para atender Ibituruna, seja uma demanda para calçar uma rua, seja uma demanda para fazer iluminação pública, vereador Pedro Altilar, seja uma demanda na área da saúde, todas as vezes que chegam aqui necessidade da população, que já é muito sofrida, o argumento é: não tem recurso, não tem dinheiro, o município está quebrado, os repasses do governo diminuíram. Meus senhores, é totalmente inoportuno e inadequado criar cargo. Esse momento, vereador Milvinho, é totalmente, não é para Vossa Excelência, não. Pega R$ 4.300, multiplica por 12, multiplica por 24, multiplica por 36 e por 48, são 4 anos de governo. Quanto que vai dar, vereador Iraci? Então, eu não estou entendendo como é que os colegas vereadores estão querendo votar a favor de um projeto desse. Se tivesse tudo bacana, vereador Robinho, na cidade, se a cidade tivesse arrumadinha, esses dias eu trouxe aqui a questão dos buracos, se Vossa Excelência lembrou bem. Se eu for citar aqui, eu vou ficar a tarde inteira falando da situação de governador Valadares. Aí a gente vem nesse item, que é o item número 2, o item número 2, criando cargo de coordenador, e depois o próximo, que é, vereador Levi, secretário adjunto de governo. Eu fui secretário de governo, não precisa não, lá tem um monte de secretário para atender a gente lá, ué. Então eu não voto favorável, não voto, acho que o governo comete um erro, porque a partir de hoje, queria que ficasse registrado em ata, a partir de hoje, aprovado esse projeto aqui, o governo, vereador Tomassinho, não pode negar mais nada à população. Significa que ele tem dinheiro, está criando cargo e vai pagar essas pessoas. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Chamada nominal. Ananias Camelô. Sim. Chiquinho. Não ao projeto. Doutor Luciano. Não. Doutor Marcílio. Doutor Marcílio. Giovanni Honório. Sim. Gleitz Guetão. Sim. Iraci de Matos. Não. José Iderlan. Sim. Leonardo Glória. Sim. Levi Vieira. Sim. Milvinho. Sim, senhor presidente. Padre Paulo, ausente. Pastor Eliane, ausente. Paulinho Costa. Silêncio na galeria. Paulinho Costa. Não. Pedro Altilar. Sim. Ricardo Assunção. Não, senhor presidente. Robinho Farreg. Não. Sargento Ramalho. Não. César Alvarenga. Sim. Zangado. Sim. São 11 sim, senhor presidente. 7 não e 2 ausentes. Aprovada a matéria. Terceiro item. Primeira discussão e votação do projeto de lei do governo altera o anexo 14 da Lei Complementar 170/2014. Dispõe sobre o plano de carga e salário. Peço silêncio à galeria para continuarmos o nosso trabalho. Em discussão. Peço a palavra, primeiro. Palavra, doutor Luciano, aguardo. Ricardo Pedrosa.
Ô, Pedrosa. Pedrosa, você faz favor de aguardar em silêncio aí. Não faz falta nenhuma, senhor presidente. Com a palavra, vereador doutor Luciano. Senhor presidente, colegas vereadores, público. Esse projeto, senhor presidente, está mudando o plano de cargo e carreira para acomodar os cargos criados com essas duas leis. Porque precisava mudar tanto analista jurídico, que não tinha, e como esses outros dois cargos estão sendo criados agora, para acomodá-los no plano. Então, meu voto também é contra, como você contra o próximo também, e não vou repetir a minha fala. Toda criação de cargo, enquanto não melhorar a economia, eu sou contra a criação de cargo, voto todos contra a criação de cargo. Quero saber onde é que o município vai arrumar dinheiro, entendeu? Para pagar as contas. Vai tirar da saúde, vai tirar da educação, da limpeza pública? Não é possível. Diminuir o salário dos vereadores seria mais razoável, né? Entendeu? Vocês estão votando a favor da responsabilidade fiscal, entendeu? Nós não podemos fazer isso, nós somos responsáveis. Vai ter que aumentar no final do ano os tributos. Vai ter que aumentar os tributos para cobrir essas despesas. O município não cria dinheiro, senhor presidente. Não há fábrica de dinheiro, tem que tirar. O município não tem dinheiro, todo o nosso dinheiro é tirado da população. Direto ou indiretamente. Nós temos que ter essa responsabilidade. O meu voto é não, novamente. Peço a palavra. Iraci de Matos. Senhor presidente, é a mesma coisa. Essa lei 170, de 29 de janeiro de 2014, é a maior coxa de retalhos que eu conheço na minha vida enquanto lei. Ela foi votada nessa casa no apagar das luzes, forçou os vereadores num momento muito difícil que nós passamos aqui. E agora vem reajustando e adequando conforme a conveniência. Nessa lei aqui, o artigo 37 diz que seria criado plano de cargos e salários específicos para os servidores da educação e da saúde. Até hoje, nós não ouvimos dizer a que ponto está, vereadores. A que ponto está. Então, não é possível que os cargos vão sendo adequando, vão entrando nessa lei, vai fazendo a remodelação dessa lei para adequar conforme conveniência. Então, eu não voto também nesse aqui, nesse projeto. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor. Vereador Rodney Farré. Depois o vereador, na ordem, Chiquinho. Da mesma forma, senhor presidente, nós somos contra, porque nós temos um município, nós entendemos sim a dificuldade do Poder Executivo em alguma situação. Nós temos um município muito grande, mas nós tivemos aqui muitas obras criadas pelo governo federal. Mas do município nós não viemos, nós tivemos aumento de água, aumento de IPTU, e o que acontece com esse dinheiro? Por que ele não serve para fazer no mínimo um paliativo, ao menos para dar uma satisfação? Há pouco tempo agora nós tivemos um carro caído no córrego ali, onde acontece, sempre ali na Avenida Lisboa, se não me engano o nome dela, cai carro ali direto, Guetão. Não, tenta Lisboa mesmo, Veneza. E o que acontece? Aquilo ali ficou um tempo ali, aquele muro ali, caído, não em todos estão consertados, ao menos paliativo para evitar que aconteça acidente. E nós tivemos uma morte há pouco tempo aqui, por falta de sinalização. Nós queremos o mínimo. Se nós tivermos um aumento abusivo de IPTU, de água e tantos outros tributos que às vezes não apareceram, nós queremos um mínimo de atenção com os nossos munícipes. Eles pagam impostos, eles trabalham, por mais que o nosso município é um município extenso, grande, precisa de atenção especial. Muito obrigado. Pessoal. Vereador Chiquinho. Senhor presidente, vereador Robinho Farré falou que eu estava meio exaltado aqui na minha primeira discussão. Mas eu, senhor presidente, eu vou ser tranquilo dessa vez, então. Mas, como diz um colega vereador aqui na legislatura passada,
Pasmem, meus amigos. Eu acredito que isso está acontecendo, como muitas outras coisas em nossa cidade, diante da administração aí, porque a prefeita Elisa Costa, hoje ela não quer dar satisfação mais para a população. Hoje ela está fazendo a administração e o governo que ela quer. Não adianta falar de governo que ouve, de governo que escuta a população, não fazem o que querem e como querem com a população de Valadares, senhor presidente. Da forma que querem. E aí, senhor presidente, aqui, ó, eu não vou fugir da raia, não fujo, não. Cadê os vereadores? Cadê os vereadores, líder de governo, líder da bancada, né? Nos explique aqui por que é importante aumentar cargo, criar cargo. Só vai ficar aqui os vereadores da oposição falando? A população está querendo esclarecimento. Nos convence que criação de cargo é importante para a cidade. Nos convence aqui que eu vou votar favorável. Agora não, é porque não tem coragem. Não tem coragem de debater aqui e mostrar. E eu falo, senhor presidente, a prefeita Elisa Costa, com um ditado popular, está cagando e andando para a nossa cidade, para a população, está fazendo o que quer. Será que ela não tem pretensões políticas mais não? Será que ela não tem pretensões? Será que ela já está encerrando a sua carreira popular, a sua carreira política? Não é possível, porque nós não podemos fazer o que está acontecendo, deixar. Porque isso, senhor presidente, só dela ter a coragem de enviar para essa casa projetos criando cargos, eu acredito que ela já entregou os pontos, que ela está finalizando a sua carreira política. Não é possível que ela terá coragem de bater na porta do cidadão valadarense depois pedindo voto. Então, senhor presidente, nós estamos falando aqui para os colegas vereadores, quem votou favorável. Vamos debater aqui, nos mostre por que é importante a criação de cargo, porque nós estamos falando. A situação que o nosso município se encontra é inadmissível criação de cargo, é insustentável. Temos muitas outras prioridades no município. Se realmente precisam de ocupar esses cargos, nós temos servidores municipais aí que podem muito bem ocupar esses cargos e exercer essas funções. Agora, vamos debater, nos prove aqui por que é importante o cargo. Então, senhor presidente, não vou me delongar muito não, mas nós não podemos aceitar e nós temos que dar a nossa opinião. A responsabilidade da votação aqui é nossa, é da Câmara. A prefeita pode mandar para cá o que ela quiser, como ela está fazendo. A prefeita Elisa Costa está fazendo. Mas a votação, a aprovação aqui, a responsabilidade do voto é de cada vereador e nós temos certeza. Aqui não tem criança, aqui são pessoas escolhidas pela população que podem, sim, representar e bem a população de Valadares. E não representar governo do PT, administração A, administração B. Então, nós precisamos de ter a responsabilidade e reconhecer o momento que a nossa cidade vive. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente. O vereador Paulinho Costa. Chorar e perder no voto. Mas perder com dignidade aqui. Senhor presidente, o assunto está muito claro. É criação de cargos, sim. A partir de hoje, mais uma vez, que conste em ata, não aceitarei nessa casa a defesa de dizer que o município não tem dinheiro, viu, Robinho? Para consertar a estrada, para tapar buraco. Não aceitarei essa fala aqui mais. Acender a nossa velhinha aqui, iluminação pública, viu, Léo? A iluminação pública não resolveu, ajuda lá. Então, eu não vou delongar. Queria aproveitar, senhor presidente, para estar aqui o Edson e a Fátima, que são engenheiros da Código de Obras, não está nessa votação, estão aqui porque acompanharam, vai estar em votação na segunda, e outros projetos que Vossa Excelência não colocou. Mas a minha posição, minha fala é conhecida. Outra coisa, por exemplo, fique bem claro, não tenho cargo nenhum no governo, não quero, e pode colocar para fora se falar que eu tenho. Muito obrigado.
Em discussão. Em votação. Chamada nominal. Chamada nominal. Ananias Camelô. Sim. Chiquinho. Chiquinho. Votação. Não ao projeto. Doutor Luciano. Não. Doutor Marcílio. Sim. Giovanni Honório. Sim. Gleitz Guetão. Sim. Iracide Matos. Não. José Iderlan. Sim. Leonardo Glória. Sim. Levi Vieira. Sim. Milvinho. Sim, senhor presidente. Justificativa de voto no momento oportuno. Padre Paulo, ausente. Pastor Eliana, ausente. Paulinho Costa. Não e justificativa de voto. Senhor presidente. Pedro Altilar. Sim. Ricardo Assunção. Não, senhor presidente. Robinho Farreg. Sargento Ramalho. Não. Sargento Ramalho. Não. César, sim. Zangado. Sim. Senhor presidente, momento oportuno, justificativo de voto. O resultado do voto são 11 votos, sim, senhor presidente. 7 não e 2 ausentes. Aprovada a matéria. Nós vamos no quarto, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 001/2015, altera a lei complementar número 149, 22 de novembro de 2012, das providências. Comissões opinam pela aprovação da matéria. Em discussão. Qual que é, senhor presidente? Qual? É o seu Quatro? item. É o quarto. Peça a palavra, senhor presidente. Vereador Paulinho Costa. Senhor presidente, na verdade, esse projeto, a maioria da casa já conhece essa situação. Eu trouxe aqui, esse projeto é de nossa autoria, junto com o vereador Robinho Farré. Eu trouxe aqui, eu estou propondo, junto com o vereador Robinho, a alteração do artigo 23 do Código Sanitário. Porque na regulamentação do Código Sanitário, está aqui a regulamentação, fizeram, vereador Milvinho, e Vossa Excelência também conhece o assunto, já começamos com Vossa Excelência, extrapolaram o que está no Código Sanitário. E aí, na regulamentação, colocaram aqui, não será permitida a criação, não será permitida, a critério da autoridade sanitária, correspondente à criação e conservação de animais vivos, notadamente suínos, bovinos, equinos, caprinos, aves, em todo o município de Governador Valadares, vereador Gleison. Aí na regulamentação fizeram isso. Aí, os fiscais, e estão corretos, com base na regulamentação, foram para a zona rural, senhores vereadores, notificando, em alguns casos, vereador Giovanni, multando as pessoas que estão criando suíno, equino, aves e todo tipo de animais. Então, junto com o vereador Robinho, nós fizemos um projeto de lei que vai ser votado agora. Eu peço aos vereadores que votem para a gente fazer essa correção. Isso é uma tremenda injustiça, vereador Marcílio, dizendo que os dispostos nos parágrafos anteriores não se aplica a criação, manutenção e reprodução de suínos, equinos, muares, caprinos, aves e por aí vai, em toda a área dos demais distritos da zona rural de Governador Valadares. E no município, nós acrescentamos aqui que o município, desde que a pessoa crie em condições sanitárias, o município notificará a pessoa para que ela possa corrigir. Então, peço aos vereadores, essa noite, eu tenho certeza que o vereador Leonardo Glória, o vereador Zangado, deve ter passado por esse constrangimento de ter notificação, que está aqui, eu trouxe a notificação. Lá na Penha já aconteceu isso, lá no Alto Santa Helena, lá no Baguari, viu, vereador Zé Iderlan? Então, peço a vocês que votem favorável para a gente corrigir uma injustiça. Muito obrigado. Peço a palavra. Vereador Robinho Farré. Ainda que a exigência não fosse para todos esses animais que foram citados, se fosse citado ainda só as aves, os caprinos, os suínos, que ainda que fosse citado só esses, em relação às pessoas que têm uma chacrazinha, um lote, principalmente da zona rural, nos distritos, se nos distritos
se nos distritos, lá que as pessoas têm uma vida mais difícil, sem recurso, é ali que eles, às vezes, tiram um leitinho de uma cabra, que eles colhem os ovos, tem a ave ali para poder, né, alimentar, e da mesma forma o suíno. Onde que está a mentalidade de quem cria um projeto desse, meu Deus do céu? Como é que é isso? Como é que as pessoas dos distritos que são zona rural, lá na zona rural, a pessoa não pode criar, doutor Marcílio? Não está falando dos fazendeiros como o senhor tem, não, porque está falando também do gado do senhor, está todo errado ali. Mas vamos pensar que eles quisessem atingir essas pessoas mais carentes, que às vezes tem a reclamação de um mau cheiro, de uma coisa assim. Está certo. Às vezes tem que ser adequado a alguma coisa, mas proibir, multar essas pessoas, pelo amor de Deus, aonde nós vamos chegar, presidente? Nós temos que cuidar nós temos que cuidar das pessoas, dos nossos munícipes, nós temos que defender esse povo. É importante que cada vereador que se manifeste a favor dessas pessoas mais carentes, mais simples, pelo amor de Deus, tá? Bom, vamos compreender, não tem lógica uma coisa dessa. Se eu tiver errado, eu aceito ser corrigido. Eu estou aqui para isso, é para aprender. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Peço palavra. A palavra, vereador Zangado. Boa noite, presidente. Na sequência, o vereador Chiquinho. Boa noite, secretário, vice-presidente secretário. Boa noite, nossos companheiros e companheiras da CIA. E boa noite, o público presente. Olha, se existe fiscalização nos distritos, eu moro nos distritos e ninguém reclamou comigo ainda que chegou fiscal até lá pedindo para poder estar multado por causa de boi, de cavalo. A respeito de porco, até que sim, mas eu concordo, porque no distrito que é vilarejo, cheio de pessoas, colocar chiqueiro, olha, é lógico que isso aí acontece sim, porque já aconteceu lá em Brejaubinha. Pois é, mas a notificação, quando é para porco, é diferente. Não, eu já estou separando, agora para cavalo, para cachorro, isso aí não existe não. Agora, a respeito de porco, eu concordo que sim, porque quem mora no distrito, mora próximo à casa do outro, não é obrigado a ficar vivendo a vida de fedor de chiqueiro, não. Mas agora, a respeito de vaca, de cavalo, nunca ninguém no distrito reclamou comigo, que moro lá e estou junto com eles, que está tendo esse tipo de multa, não. Agora, se existe, eu vou procurar saber. Tá ok? Muito obrigado. Fala, vereador Chiquinho. Senhor presidente, nós temos que aproveitar as oportunidades aqui para estar lembrando a população de Valadares e aos colegas vereadores aqui sobre o Código Sanitário. E esse projeto que está em votação aqui, senhor presidente, eu peço a todos que prestem atenção, é um dos problemas de muitos outros que irão vir com a aprovação do Código Sanitário aqui. Foi aprovado o Código Sanitário aqui. Ô, senhor presidente. Ô, Ricardo. Ô, Chiquinho. Ô, Ricardo, se você não permanecer, eu vou pedir para você retirar da galeria, bicho. Por favor. Senhor presidente, Pedro. Garantir a fala do vereador. Mais uma manifestação sua, Pedroso. Vou pedir para você retirar daqui. Vereador Chiquinho. Senhor presidente, esse projeto que está em discussão aqui, senhor presidente, vem corrigir um item de um dos muitos erros que tem no Código Tributário, no Código Sanitário, que foi aprovado aqui nessa casa. Foi aprovado um Código Sanitário aqui, de última hora, sem discussão. Nós recebemos, né, essa casa recebeu um ofício de todas as instituições de Valadares, a FIENG, o Sindicomércio, várias instituições e sindicatos, querendo discutir melhor esse Código Sanitário, porque no Código Sanitário prevê altas multas, altas penalidades, e votaram o Código Sanitário sem uma discussão, sem ouvir a sociedade. Então, esse projeto hoje, eu tenho certeza que vem corrigir um item, mas nós, colegas vereadores, vocês verão que da agora para frente, muitas situações relativas ao Código Sanitário chegará a essa casa. Na hora que os nossos
comerciantes, industriários começarem a sofrer as penalidades que estão previstas lá. Valadares, que já é uma cidade que não tem emprego, que não tem indústria, já os nossos comerciantes, industriários, os empreendedores que aqui se encontram, lutam com dificuldade em Valadares. Quando eles começarem a sentir no bolso, essa casa aqui vai ter a responsabilidade, que aprovaram um código sem ouvir a população, sem ouvir a sociedade, sem ouvir os sindicatos, a FIENG, várias instituições ligadas ao tema. Aprovaram aqui, até uma ex-colega vereadora aqui, né, nessa casa, ficou aqui correndo para lá e para cá, querendo aprovar o trem de todo jeito. E a única coisa que nós queríamos é aprovar, né, um código sanitário que fosse benéfico para a nossa cidade e que não fosse prejudicar, as instituições, os empreendedores, as empresas, as indústrias. Isso que nós queríamos votar. Agora nós não tivemos tempo. E aí aproveite, senhor presidente, nós temos aí, não sei se vai ser votado hoje, né? Mas nós temos outros projetos importantes aqui nessa casa, senhor presidente, e que nós precisamos de fazer audiências, que nós precisamos de ouvir a população, de ouvir os interessados. O Código de Obra, uso e ocupação do solo. Não podemos ir votando matérias aqui nessa casa que mexem com a cidade toda, que mexem com o futuro da nossa cidade, a gente ir mexendo e votando de qualquer jeito. Então, senhor presidente, tem certeza que esse projeto aqui vai corrigir o item, mas que muitos outros equívocos do Código Sanitário chegarão a essa casa. Obrigado. Olá, vereador Guedes Guitão. Senhor presidente, vereador Adalto Carteiro, demais membros da mesa diretora, vereador Iraci, vereadores, vereador Leonardo Glória, nosso líder do governo, vereador Milvinho, líder do bloco da maioria. Senhor presidente, não existe uma lei perfeita. As leis são feitas e foram feitas para serem modificadas mesmo, porque a vida é muito dinâmica. A gente faz uma lei hoje, mas mês que vem a sociedade tem outro anseio, a gente vai e faz as emendas às leis. Então esse negócio de uma toalha de retalhos, né? Isso é da vida, que a vida é muito dinâmica. Então a gente tem que estar sempre modificando, reformando mesmo para melhor. Eu concordo com o vereador Chiquinho, que a gente tem que tentar esgotar em audiências públicas, em reuniões, não só na Câmara Municipal, mas na base, no território, lá conhecer. A gente tem que fazer mais isso. E aí, eu lembro do movimento, eu estava na Polícia Militar, eu lembro do movimento da comunidade de Santa Rita para retirar de lá a pocilga. O vereador Paulinho Costa era vereador, o vereador Chiquinho era assessor do vereador Paulinho Costa, eu acho que Vossa Excelência também estava no primeiro mandato, né? Sim, liderando aquele movimento, né? E foi um movimento porque não comportava mais para aquela comunidade viver com aquele cheiro e tal. Aí o pessoal fala assim, é contra o desenvolvimento, vai mandar um monte de gente embora, é um absurdo. Mas a saúde pública, vamos colocar na balança o que é mais interessante para o povo. Que a gente tem que saber separar algumas falas, alguns interesses pessoais, interesses capitalistas, financeiros, econômicos. E a população, a maioria decidiu que não queria mais a pocilga ali no perímetro urbano. E foi uma vitória da comunidade. Vou votar favorável a essa proposta do vereador Paulinho, vereador Robinho, vereador Zangado, que militam na área do campo, do meio rural. Mas a gente também não pode deixar de fazer a fiscalização da saúde pública. Nós temos a tendência de ter um desleixo. O ser humano já passa doença para o outro. Animal, muito mais.
né? Então, a gente tem que estar sempre preocupado com a questão da saúde pública, seja na área urbana e seja também na área rural, no campo. Então, essa é a minha consideração, mas votarei favorável à proposta. Muito obrigado. Palavra, vereador Milton José. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, imprensa, boa noite. Senhor presidente, não só para acrescentar a fala do vereador Paulinho, da preocupação, e esse vereador vai o acompanhar assim no voto e no parecer quando for preciso, eu quero até parabenizá-lo da preocupação dele quando se diz zona rural, principalmente a zona rural. Fica difícil sim, senhor presidente. A pessoa que mora no distrito, eu vou dar um exemplo, Penha do Cassiano, da qual aconteceu o fato, né? É um distrito longe do nosso centro aqui, ontem mesmo estive lá, estrada péssima, estrada ruim para o acesso àquele distrito. O senhor imagina, se daqui a pouco vira moda, a Secretaria Municipal de Saúde, né? Está todos os dias lá na zona rural para poder notificar e multar o coitadinho que cria lá suas galinhas, seus porquinhos. Porque se não tiver lá, te falo, do jeito que as estradas estão, de repente morrem até de fome lá. Né? Porque não vai ter o que comer, uma carninha de vez em quando, ovos, né? Porque não vão poder criar. Então, fica difícil, não tem estrada. Eu acho que a preocupação do Paulinho é válida, terá o nosso apoio. Mas, senhor presidente, quando eu ouço, dentro dessa discussão, o vereador Chiquinho alegar que tem outras discussões, como os códigos que nós discutimos desde 2014 até o momento, parece que ele estava fora aqui do Legislativo. Porque os projetos da qual ele citou, esteve assegurada a essa casa dentro de um requerimento desse vereador, da qual o vereador Paulinho Costa e demais vereadores, Léo, vereador Giovanni, participou aqui ativamente das discussões, que nós travamos esses projetos para essa discussão. Eram 4 vereadores. Nós éramos quatro projetos, dentre eles a discussão do Código Sanitário também que nós vimos. Foi feita discussão aqui, Vossa Excelência deve que estava passando mal, não pôde vir, foram feitas audiência pública através do vereador Paulinho Costa. Então, quero dizer a Vossa Excelência, presidente, que, da forma que o vereador fala, a gente tem um respeito por ele, é um grande vereador nesta casa, tem muito respeito, sabemos que ele é oposição, mas a oposição volto a dizer, é o equilíbrio da democracia e nós temos que ter. Vossa Excelência muito bem sabe, não sou vereador para receber palmas aqui não, mas sou real quando é preciso. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador doutor Luciano. Senhor presidente, mesa diretora, colegas. Senhor presidente, todo o projeto que tem vindo aqui, códigos, Código Tributário, Código Ambiental, Código de Obra, Código Sanitário, a gente vê a preocupação principal do governo e aquela preocupação profunda no Código de multar. Há uma preocupação. Teve uma discussão sobre o Código Ambiental aqui com um fiscal do governo, um fiscal do governo municipal, me falou que ele aplicou a multa num proprietário rural, pequeno proprietário, e que a terra dele não valia o tamanho da multa. Então a gente vê nos projetos aquela preocupação básica de multar. É uma fonte de arrecadação do município. E a Constituição fala que existem 3 tributos: impostos, taxas e contribuições. E parece que o município criou, inconstitucionalmente, um novo tributo, que é as multas. A multa de trânsito hoje já ultrapassa a arrecadação de ITBI, talvez IPTU. Então, é uma das principais arrecadações que está chegando do município, é multa. Há aquela preocupação de ir lá multar, não corrigir o proprietário, orientar. Aqui no trânsito, você não vê um guarda do trânsito orientando o trânsito, bicicleta, seguir as leis do trânsito, mão, não andar no passeio, respeitar os sinais do trânsito. Há a preocupação básica de multar.
e por isso eu acho que está errado e nós temos que votar a favor do projeto Paulo de Castro, principalmente pela multa. Com a palavra, vereador Sargento Ramalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Vi algumas falas, até mesmo nos projetos anteriores, mas vou comentar este para evitar os posteriores, porque com certeza a gente causaria um impacto muito profundo pelo que a gente sabe e tem a falar a respeito. Mas vamos lá. Aqui, vereador nenhum aprovou projeto no apagar de luzes. Acho que a oposição ela tem que ser coerente em ser oposição responsável e que trabalha para a comunidade e não contra o prefeito, para que se venha ganhar no próximo pleito eleitoral a prefeitura. Não é assim a oposição. A oposição se faz com responsabilidade. E aqui nós temos vereadores da oposição competentes à altura para fazer isso. Também chegou a mim essa reclamação, vou votar a favor e já vou sugerir para Vossa Excelência que faça um requerimento que eu quero assinar com Vossa Excelência para que seja retirado essas notificações antes que elas se tornem multas, porque assim o seu trabalho será completo, correto? Porque o trabalho ele tem que ser iniciado de forma bem feita para que ele se finalize completo. Também te falo, vereador Gladstone, que a sua fala foi muito pertinente, por quê? Porque até então não se tinha votado um código de obra aqui, de código sanitário aqui. Agora, nenhuma lei é perfeita mesmo, não. Agora que os vereadores, em vez de ficar brigando aqui, e falando isso e aquilo outro, que às vezes até ofende, que eles façam o trabalho dele. Qual é o trabalho do vereador? É aperfeiçoar as leis que se criam também, além de criá-las. É aperfeiçoar através de emenda, porque realmente, hoje, você vende uma bala para o consumidor e amanhã você tem que vender ela dentro de uma caixinha, porque a sociedade, ela transforma e muda a cada minuto. Então, é isso que eu falo, viu? Vou aprovar com você, vereador, sugiro isso aí, falo para a oposição que ninguém votou nada aqui no apagar das luzes, porque todos nós votamos com consciência e criamos, sim, isso aí, mas que nós tenhamos que fazer o nosso trabalho de correção e ampliação das leis. Peça a palavra, muito senhor obrigado. presidente. Peça a palavra. Antes de passar a palavra para o vereador Iraci, eu peço que conste em ata a presença do presidente da Associação Comercial, Maurício Dutra. A palavra a vereadora Iraci de Matos. Depois, na sequência, o vereador César. Senhor presidente, com relação ao projeto do vereador Paulinho Costa, já foi falado aqui, mas eu acho que o município devia se encarregar, vereador Ramalho, devia se encarregar de primeiro orientar. Eu tenho certeza absoluta que a vigilância não chega aos distritos e à zona rural para vacinar os animais. Vai em todos os distritos. Lá em casa vai, né? Porque são as pessoas, porque às vezes as pessoas são penalizadas porque não têm acesso nem à saúde. O vereador que antecedeu o vereador Chiquinho disse que as estradas, defendeu muito bem, dizendo que as estradas são ruins. E eu que disse no apagar das luzes, não vou citar nome para não dizer, não dar o 288 inciso 9, eu disse por força de expressão quando há uma pressão e nem tempo de estudar os projetos de lei. Essa é a força de expressão quando há, nessa casa, pressão para votar um projeto grande que não dá tempo para o vereador debruçar, estudar e definir o que ele quer. Então, não é apagar de luz, não estou denigrindo a imagem da Câmara, o que eu quero é dizer que é pressão. E quanto ao dinamismo da lei, isso é normal, é natural. É natural, tem que ser modificada sim, quantas vezes precisar. Eu mesmo já fiz alteração em muitas leis aqui. O que eu condeno é exatamente a questão de ser feita, porque precisa com urgência daquilo para consertar uma coisa que tem outras que deveriam ser prioridade.
Então, é isso que eu quis dizer. E vou votar no projeto do vereador Paulinho, porque eu acho que essa modificação é necessária. Precisa, sim, ser alterado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Peço a palavra. Milvio. Senhor presidente, eu creio que vai estar encerrada a discussão. Eu pedi mais uma reunião extraordinária. Não acredito que não foi colocado em votação isso aí, né? Eu acredito que Vossa Excelência, na condição de presidente, já poderia estar colocando. E também, na sequência, pedir a Vossa Excelência votação em bloco no resto dos itens da ordem do dia. Votação sem discussão, senhor presidente, em bloco. Senhor presidente, questão de ordem. Tem. Peço a palavra. Não, tem lei complementar, perdão. Tem lei complementar. Peço a palavra. Vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Decreto. São todos votação nominal, né? Peço a palavra de discussão aqui, presidente. Pode ser, mas pode ser. Sem discussão, senhor presidente. Pode sim. Votação em bloco, sem discussão em todos os itens. É nominal. É votação nominal, mas em todos os itens que tem acordo aqui. Peço a palavra, presidente. Discussão do projeto. Com a palavra, o vereador Cezinho Alvarenga. Boa noite, Vossa Excelência, todos os colegas, todo o público presente na galeria. O vereador Paulinho Costa, que achou essa proposição, né, dentro do Código Sanitário, e é interessante o que o vereador Cleiton falou, né, que teve momento que o nobre colega vereador precisou de intervir para que fosse retirado a pocilga. E agora, no momento, a preocupação do nobre colega vereador é que se mantenham as pocilgas. Então, o artigo, ele diz, o artigo que nessa lei nós vamos votar para que seja suspenso, para que seja alterado. Artigo 23. Toda e qualquer instalação destinada à criação, à manutenção e à reprodução de animais na zona urbana do distrito, sede, notadamente suínos, muares, equinos, aves, caprinos e ovinos, deve ser construída, mantida e operada em condições sanitárias adequadas e sem causar incômodo à população e transtorno ao entorno. Então, o interessante é que é na zona urbana do distrito. Então, nós estamos aqui alterando essa lei, permitindo que se continue. Mas também vão ter o bom senso. No momento que algum morador se sentir incomodado com alguma criação, como é uma zona urbana do distrito, no perímetro, enfim, resumindo, onde tem as casas, que é o perímetro, o distrito é muito maior, nas suas fazendas, sítios, etc. Nós também poderemos fazer o que o vereador Paulinho, na época, fez. Permite uma parte, vereador? Que foi o movimento para que se retirar o suíno. Então, nós vamos permitir Zangado, nosso nobre colega que atua mais na zona rural, o Milvim, Robinho também, né? Atua mais na zona rural, a gente tem um respeito por Vossas Excelências. Então, que também, Paulinho, se for vir incomodar, vão ter bom senso e vão pedir para retirar. Mas aqui nós vamos permitir, pela essa lei, que eles continuem criando galinha, frango e que nos convide também para uma buchada. Permite uma parte, vereador? Permite uma parte? Permito, Vossa Excelência. Senhor presidente, já está encerrando, mas eu quero aproveitar a fala do vereador Robinho só para dizer que na área urbana foi mantido, só que primeiro notifique e dá um tempo à pessoa para poder regularizar. E queria, senhor presidente, que Vossa Excelência agora colocasse em votação o artigo que encerra a discussão. Está encerrado, vereador. Vou colocar em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, após a votação, eu quero falar pelo artigo 297, inciso 3º. Vereador, não tem fala aqui. Questão de ordem, senhor vereador, presidente. não vou dar fala, não vou... Após a votação... Não, é extraordinário, vereador. Posso conceder a Vossa Excelência justificativo de voto. Uai, então não está cumprindo o regimento? Como é que é o regimento? Não, vereador. Não é regimental não, vereador. Nós estamos em reunião extraordinária. Escrita aqui, então, o que é isso aqui? Vossa Excelência, nós estamos em reunião extraordinária, vereador. Presidente. Só não tem fala, vereador. Não tem orador escrito. Essa palavra, colegiado. Não existe, não existe fala. Citado aqui, senhor presidente. Em votação, chamada nominal. Votação. Senhor presidente. Chamada nominal. Precisa de se defender, de me defender. Ananias Camelô. Sim. Chiquinho. Votação, Chiquinho. Sim. Senhor presidente. Doutor Luciano. Sim. Doutor Marcílio. Sim. Giovanna Honório. Sim. Sim. Gleides Guetão. Sim. Iraci de Matos. Sim.
José Iderlan. Sim, meu secretário. José Iderlan. Leonardo Glória. Sim. Levi Vieira. Sim. Milvinho. Sim, senhor presidente. Padre Paulo, ausente. Pastor Eliana, ausente. Paulinho Costa. Sim. Pedro Altilar. Sim. Ricardo Assunção. Sim. Robinho Farregues. Sim. Sargento Ramalho. Sim. César Alvarenga, sim. Zangado. Sim. (18 sim, 2 ausentes, senhor presidente. Resultado, viu, presidente? Vereador, foi aprovada a matéria do vereador, proposta do vereador Paulinho Costa. Nós vamos colocar o projeto 5 ao 9 sem discussão. Vamos votar o 5 primeiro, que é votação simbólica. O outro é votação nominal. Item 5, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Senhor presidente, os 5 ao 9, senhor presidente, sem discussão. Então, eu acredito que todos eles estão aprovados. Não, senhor presidente, o senhor colocou o item 5. Eu pedi a vossa excelência, o vereador, votação sem discussão. Vereador, sem discussão, vereador. Não estou discutindo, não. O item, não. Senhor presidente, e o item 5 que o senhor colocou? O item 5 sozinho, porque é simbólico. Os outros agora Eu peço para conferência de voto, senhor presidente. Qual, vereador? Qual item, vereador? Do item 5, aí. O item 5, verificação de votação? Ué. Verificação de votação. Verificação de votação. Eu vou pôr a pedido do vereador Chiquinho, para conferir os votos. Quem ficou sentado vai ficar de pé. E assim, contrariamente. Quem ficou em pé, fique sentado. Senhor presidente. Ô, vereador Paulinho, deixa eu explicar de novo aqui, só para entender. Colocou em votação, então eu quero uma questão de ordem. Eu coloquei em votação. Já coloquei em votação o item 5. Então, o vereador pediu para verificar voto. Qual a questão de ordem, vereador? Eu queria pedir a Vossa Excelência uma sugestão para Vossa Excelência de trabalho. Na verdade, funciona assim. Inclusive, eu pedi aqui, num certo momento, que Vossa Excelência usasse o artigo que encerra a discussão. Mas quando o vereador falar, ele tem que falar qual o artigo. Vossa Excelência pode cobrar isso. É importante para que a gente possa aprender cada vez mais e conhecer o regimento interno. Muito obrigado. Vereador, está certo. Eu vou colocar em votação o item 5. Né? Quem estava sentado, fique de pé. Em votação. Os favoráveis, fiquem de pé, gente. Os contrários, permaneçam como estão, sentados. Faça favor de contar, Cezinha, fazendo favor. Guetão, levanta, Guetão. Matéria foi aprovada. Gente, nós vamos pautar o item 6 ao item 9, sem discussão. A votação nominal, viu? Isso é item por item. Em votação, item 6, chamada nominal. Item 6. Não tem, porque alguém quer votar contra um aqui, não tem jeito. Questão de ordem, senhor presidente. Já há acordo aqui, ó. Já há acordo, dá para votar por unanimidade, sem discussão? Vossa Excelência não votou em bloco? Eu não estou entendendo. É votação nominal, Paulinho. Tudo decreto. O 8 também é nominal. Ué. Senhor presidente, vereador Paulinho Costa. Vereador Iraci. Não tem, ninguém é contra. Pode votar e... Então tá bom. Porque é o seguinte... Acordo das lideranças. Acordo plenário? Acordo. Sim. Acordo. Então vamos, então. É isso. Ananias camelou. Então nós estamos... Cezinha, espera um pouquinho. Nós estamos colocando o item 6, o 7, o 8 e o 9. Decreto Legislativo 001/2015.
012/2015, 014/2015, 03/2015. Em votação. Chamada Ananias nominal. Camelô. Sim. Chiquinho. Sim. Doutor Luciano. Sim. Doutor Marcílio. Sim. Giovanni Honório. Sim. Gleitz Guetão. Sim. Iracide Matos. Sim. José Iderlan. Sim. Leonardo Glória. Sim. Levi Vieira. Sim. Milvinho. Sim, senhor presidente. Padre Paulo, ausente. Pastor Eliana, ausente. Paulinho Costa. Paulinho Costa. Pedro Altilar. Sim. Ricardo Assunção. Sim. Robin Mifarreg. Sim. Sargento Ramalho. Sim. César, sim. Zangado. Sim. A votação, vereador. 5, 2 ausentes e 18 sim, presidente. Nós vamos colocar, aprovada as matérias, vamos colocar em votação mais uma reunião extraordinária. Em votação. Favorável, permaneça comissão, contrário, quer se manifestar. Nós vamos fazer mais, suspender por 5 minutos enquanto faz a pauta. E retornar de ordem, questão de ordem, vereador Ramalho. Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, vereador Sargento Ramalho. Peço que a Ele pediu antes. Pedir a suspensão aí por 1 minuto, senhor presidente. Colocar em votação. Favorável, permaneça comissão. Se contrário, quer se manifestar. Aprovado por 1 minuto. Tem mesmo?
Não assino nada do cabeça de ovo, não. E Milvin? Tem que começar tudo de novo, né? Eu anuncio primeiro a ordem aqui. Vou anunciar aqui a segunda reunião extraordinária do mês de maio de 2015. Segunda discussão e votação do projeto de lei 005/2015. Votação do projeto de lei complementar 04/2015. Segunda discussão do projeto de lei complementar 01/2015. Segunda discussão e votação do projeto de lei 045/2015. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 007/2015. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 010/2015. Discussão e votação única do projeto de resolução 07/2015. Discussão e votação única do projeto de resolução 008/2015. Estamos encerrando essa reunião e começaremos outro logo em seguida.